Olá, estamos iniciando mais um encontro da Medita Unipaz, continuando com o estudo do Bhagavad Gita. Hoje é o segundo encontro que nós fazemos com esse tema. Queria agradecer o incentivo, a participação de todos vocês e se puderem colocar um curtir lá na tela, vai ampliar a divulgação desse vídeo, que é a lógica do YouTube. E se você não está inscrito, pode também inscrever-se no canal da Unipaz MG, para que esse vídeo seja, sempre que surgir um vídeo novo, chegue até você. Nós estamos iniciando então com o tema Uma Abertura para a Plenitude, e nesse sentido vamos já nos colocando numa posição de receptividade para que possamos aproveitar melhor esse nosso encontro de hoje. Então coloque-se numa postura de meditação, no local adequado, no seu ambiente comum de meditação, tomando consciência do seu corpo, inspirando e expirando de modo consciente e fazendo a pequena pausa. Observe seu corpo, observe o ambiente onde você se encontra. Observe também o momento do dia ou da noite. Apoie seus pés no chão, sua coluna reta e vá relaxando o seu corpo. Iniciando pelos pés, com leves movimentos. Observando a sua coluna reta. Inspira e expira, estando presente aqui e agora, neste exato momento. Perceba o dia, o sol ou a chuva, e se for noite, observe também o horário. Observe como está você neste momento. Observe como você se sente. Se existe alguma pressa, alguma ansiedade, alguma inquietação. E faça desse comportamento inicial um objeto de observação. E vá buscando acalmar sua mente, acalmar seu corpo. Inspirando e expirando, estando presente inteiramente nesse exato momento. Agradecendo por essa oportunidade, eu vou tocar o sino e, como sempre, eu sugiro, se você quiser fazer uma pausa no seu equipamento, lembrando de manter a tela inteira, para não haver distrações. Se você quiser, você faz uma pausa, permaneça por alguns minutos, além desse tempo que eu coloco aqui, neste silêncio, e depois você retoma para o tema que nós vamos trazer, conversar aqui hoje.
Existe um silêncio precioso que nós podemos descobrir em cada instante, especialmente no momento em que nós paramos com essa proposta de meditação, de estar presente, de estar por inteiro. E é sempre muito bom quando nós encontramos realmente esse silêncio. Mas isso é uma atitude que você vai buscando por si mesmo. E é também um dos focos da proposta que nós temos hoje, que é encontrarmos uma abertura para a nossa plenitude, uma abertura para nós, para a totalidade, onde nós pertencemos ao universo bem mais amplo do que esse universo comum que a gente lida muitas vezes no dia a dia. Na meditação anterior, quando nós falamos do Bhagavad Gita 1, o primeiro estudo, nós vamos só lembrar que havia um diálogo de Arjuna com Krishna. Arjuna representando o aspecto egóico, a nossa mente ego, e que constitui o ser humano na sua luta para se libertar. Não é se livrar, mas se libertar da tirania do ego. Então, nossa identificação com nossa personalidade, nossa identificação com nossos papéis sociais, nossas concepções de mundo e também nossos objetos materiais e nosso próprio corpo, tudo isso, toda essa identificação torna-se muitas vezes uma grande dificuldade para que nós possamos prosseguir na nossa caminhada. Também no sentido comportamental, nossa identificação com sentimentos, desejos, apegos, emoções. E Krishna esclarece para Arjuna nesse diálogo, quando Arjuna tem dificuldade de se desidentificar com tudo isso, Krishna fala: andas tristes por algo que tristeza não merece. E mostra ao Arjuna a transitoriedade de tudo que existe. Relembrando que apenas o eu mais pleno, o self, permanece para sempre. Compreender e vivenciar esta realidade, esta é a verdadeira libertação. Então, qual é o caminho para essa libertação? É isso que o Bhagavad Gita pode nos ajudar. E nós temos essa proposta de, ao longo de algumas meditações, estarmos estudando esse texto. Mas antes eu queria trazer aqui um texto do Jean-Yves Leloup, pelo menos a ideia principal que ele traz nesse texto, resumidamente, é que é muito interessante a gente observar como que essas questões estão colocadas em diversas tradições, em diversos textos de sapiência. Leloup diz o seguinte, nos lembra o seguinte: o ser humano, diante da incompletude que experimenta com o seu ego, deseja alcançar plenitude. Porém, a plenitude, em sua radicalidade, requer uma total entrega e abertura para uma dimensão inteiramente desconhecida e desapegada dos limites da nossa mente ego. Trata-se de uma abertura para a totalidade. E contraditoriamente, destaca Leloup, esse aspecto nos amedronta, uma vez que, ao abrirmos para o nada, para essa totalidade que é um vazio, essa ideia de vazio induz ao aniquilamento do ego. E diante desse vazio, o ego entra em pânico e retoma o seu papel.
E assim, o desafio continua até o dia em que possamos compreender que, ao não existirmos no mundo da mente ego, finalmente abriremos o portal para a existência plena além do espaço-tempo. Então, este é o grande desafio da jornada humana. Porém, é bom que possamos ter a vivência de que estamos no mundo, mas não estamos ao acaso do mundo. Mas precisamos empreender essa busca por compreensão, uma busca de visão, como rezam algumas tradições. O Bhagavad Gita vai nos mostrando essa trilha. Então vamos ao texto hoje, do capítulo 2, onde Krishna destaca a imortalidade da essência que somos, o eu que somos. Então eu vou pegar aqui a página 31 do livro, eu estou usando, relembrando o livro, Bhagavad Gita, tradução de Humberto Roden. E Krishna coloca o seguinte: o eu não pode matar nem morrer. O eu, esse eu com E maiúsculo, nunca nasceu e nem jamais morrerá. E uma vez que existe, nunca deixará de existir. Sem nascimento, sem morte, imutável e eterno. Sempre ele é o eu, a nossa alma imortal. Não pode ser destruído no mundo da matéria. Então Krishna está ali conversando com Arjuna, relembrando, né, e animando Arjuna a empreender essa luta. E encorajando Arjuna, né, então, desse sentido, encorajando a cada um de nós a irmos além dos limites do ego. E coloca o seguinte: para além dos sentidos, para além da mente, ego, para além dos efeitos da dualidade, existe o eu. Pelo que, sabendo que tal é o eu, por que, Arjuna, te entregas à tristeza? Então, Krishna falando para Arjuna. Se o ego está sujeito às vicissitudes de nascer e morrer, nem por isso você deve entristecer. Inevitável é a morte para os que nascem. Porém, todo morrer é um renascer, pelo que não deve entristecer por causa daquilo que é inevitável. Olha que frase assim que realmente é forte, né? E traz um sentido importante para a gente. Porque é aquilo que é a luta nossa. Eu acho muito pertinente, muito bom ouvir isso, né? Desse texto. Não deve entristecer-te por causa daquilo que é inevitável. Esta é a luta, então empreendida pelo Arjuna. E relembra, Krishna relembrando Arjuna, eterno e indestrutível é o eu, a sua essência, que está sempre presente e que está em cada ser. Por isso, Arjuna, não te entristeças com coisa alguma. Então, a batalha que Krishna simbolicamente insiste para que Arjuna não desista, lembrando que essa é uma alegoria que o livro vai trazendo, a batalha é continuar a luta por uma causa maior. Maior do que aquela que a mente ego defende. Olha que interessante. Fato é que o ego
camuflado, é hábil como quem luta por uma suposta verdade. E aí vem pregando a ira e o conflito, defendendo interesses individuais. Daí o termo egoísmo. Por outro lado, é preciso, primeiramente, aprimorar a luta subjetiva interna, diferente da luta objetiva externa. Então, aprimorar essa luta subjetiva, acessando o aspecto da mente eu, que nos integra à mente infinita e que constitui nossa fonte de vida. Então, é preciso acessar esse aspecto, é preciso acessar essa dimensão do nosso ser, que é essa dimensão do infinito. Isso é um acesso interno, é uma percepção interna, não chega pronto, nós temos de nos preparar e nos colocarmos nesse caminho. Então, nessa luta, não é o ego que deve vencer, mas sim o eu espiritual. Se conseguirmos realmente nos abrirmos para a plenitude do eu que somos desde sempre, essa luta assume um sentido inteiramente diferente daquilo que normalmente é entendido. Essa questão, então, vamos ver, saltando algumas partes aqui do texto, indo direto para versículo 37, Krishna relembra Arjuna: se fores morto na batalha, entrarás no céu. Se fores vencedor na batalha, gozarás a terra. Pelo que Arjuna tenha coragem e lute, aceitando prazer e sofrimento, ganhos e perdas, vitórias e derrotas, com a mesma serenidade de espírito, entre na luta e encontre a sua verdadeira libertação. Aqui a Krishna destaca um aspecto tão fundamental, que não é a luta do ego, interessado, como foi colocado aqui, em conquistar coisas para si mesmo. Porque o ego ele facilmente camufla a realidade. Habilmente vai distorcendo a realidade e vai trazendo uma luta para seu próprio interesse. Olha como esse texto é atual. Olha como é atual, porque vai camuflando, vai inventando toda uma estratégia para convencer de que essa luta que ele está fazendo é a verdadeira luta. E muitas vezes nós vemos que não é uma luta de libertação. É uma luta pelo próprio interesse. Camuflado de verdade, mas uma verdade que não é a verdade do ser, a verdade da mente infinita. Então, nesse ponto, Arjuna é alertado por Krishna para que não cair nessa armadilha do ego. Por isso, a importância de uma abertura para a plenitude, uma verdadeira abertura para a plenitude, que é onde nós vamos nos encontrando verdadeiramente, mas muitas vezes precisando abrir mão de vários aspectos que nosso ego está ali tentando esconder e justificar. Essa é o desafio que é colocado. O desafio nos lembra Leloup. O desafio de nos abrirmos para a plenitude e nos entregarmos. Sem que, em certo momento, sendo que num certo momento,
diante daquele vazio que se abre, né, nós vamos abrir mão de todas as coisas que nós somos. Como que é isso? O ego retoma para si o controle e fala: não, eu que vou levar e dominar tudo isso. Mas ao longo do texto, nós estamos só iniciando o livro do Bhagavad Gita, ao longo do texto e dos próximos encontros, Krishna vai revelando o caminho para nós encontrarmos essa libertação. Por hoje, eu penso que já temos material suficiente para nossa reflexão, para nossa autoavaliação, para o nosso conhecimento sobre nós mesmos, sendo bem sinceros com aquilo que acontece conosco. Nós vamos encerrar a meditação por aqui, dentro do prazo que nós propomos. Depois que eu tocar o sino, se você preferir, você continue por mais alguns minutos no seu silenciamento. Obrigado, né, pela sua participação e até o nosso próximo encontro.